Tiago capítulo 1, nós iremos ler os versículos 2, 3 e 4. Eu peço que os irmãos leiam comigo esses versículos. Se a sua Bíblia é uma versão diferente da NVI, você pode acompanhar aqui na projeção. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Oremos. Querido Deus, nosso Senhor, estamos aqui, Pai, para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Não merecemos, Pai, tamanho amor. Não merecemos as bênçãos que o Senhor nos dá diariamente. Não merecemos a nossa igreja, a nossa família. Não merecemos o nosso trabalho. Mas mais do que tudo isso, Pai, nós não merecemos a vida eterna que Cristo nos dá através da sua vida. Estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor nos dá. Estamos aqui, Pai, para te agradecer também pelas provações. Te agradecemos, Deus, pelos problemas. Que o Senhor leve o teu povo a um coração grato. Que o teu povo possa agradecer ao Senhor até quando a noite for mais escura. Cuida de nós, Pai. Nos abençoa. Abra os nossos corações para a tua palavra. Não me deixe, Pai, falar qualquer besteira que venha levar o teu povo para longe de ti. Me ajude, Pai, nesse momento a expor a tua palavra, a glorificar o teu nome. Que o Senhor, Pai, que Cristo seja glorificado neste lugar esta noite. Cuida de nós. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos em culto de ação de graças, normalmente vem às nossas cabeças as bênçãos, as coisas boas que nós temos a agradecer a Deus, não é verdade? E se eu pedisse para você listar aí em um papel as 4 bênçãos, os 4 motivos principais que você tem a agradecer a esse ano, é possível que você agradecesse aí no papel pelo seu trabalho, pela promoção que você recebeu em um tempo de crise. É possível que você tivesse escrito que você está grato ao Senhor pelo curso que você começou a fazer, ou pelo curso que você está prestes a terminar, pelo seu time que é decacampeão brasileiro, pela família que cresce e se desenvolve bem, pelo novo namoro, pelo casamento que está em paz, pela viagem que chegou ao final sem problemas, pela saúde que é plena, pelo carro novo e por tantas outras bênçãos. E olha, não há nada de errado em agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele faz em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui para fazer isso. Mas cá para nós, será que nós temos um coração grato a Deus pelas provações, pelos problemas que Ele permite acontecer em nossas vidas? Será que nós temos um coração grato a Deus por todos os problemas que Ele permitiu acontecer em nossas vidas? Existe em nós, meus irmãos, um coração grato pelos problemas que nós temos no trabalho com algum colega, pelo chefe que é mau, pela perseguição intelectual, pelos filhos e cônjuges que aparentemente só dão dor de cabeça, por aquela viagem que não deu certo, pelo time que caiu para a 2ª divisão e é motivo de chacota com os amigos, pela igreja em um possível estado de crise e por outros problemas que nós listamos com mais facilidade que os motivos que nós temos para agradecer? Assim, tendo em vista esse texto de Tiago que nós acabamos de ler, o tema do sermão de hoje é alegre diante das provações deste mundo. Alegre diante das provações deste mundo. Mas calma aí, pastor. Como é possível eu estar alegre, muito alegre, contente, diante dos problemas deste mundo? Como é possível julgar doce
aquele que aos nossos sentidos é amargo, não seria isso uma tarefa impossível ou uma atividade de alguém que não é são? Não. Em primeiro lugar, como um bom presbiteriano, eu vou fazer um sermão de 3 pontos. Então, em primeiro lugar, considere. Só isso. Em primeiro lugar, considere. Considere todas as provações, todos os problemas à luz do que Deus está fazendo por nós. E não apenas à luz dos problemas por si mesmos. Essa noite nós devemos considerar que o que damos valor, ele vai determinar a forma como nós vamos viver nesse mundo. Abra o texto novamente em Tiago, para que nós possamos, para podermos analisar o texto. O pastor vai lá e fecha. Eita, pastor. Deixa eu ver. Está aqui, né? Pronto, mas aqui também eu já achei. Meus irmãos, versículo 2. Considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, como? Considerem motivo, não é apenas de uma alegria rasa, de uma alegria qualquer. Considerem motivo de grande alegria, de júbilo, de um estado de exaltação, o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, se nós valorizamos mais o conforto do que o caráter de um cristão fiel, então as provações elas não vão causar em nós alegria, mas elas vão causar dor. Se nós valorizamos mais o que é material e o que é físico, mais do que nós valorizamos o que é espiritual, então a verdadeira alegria ela não pode existir. Se nós vivemos apenas pelo hoje e não pela eternidade, se nós vivemos pelos comentários positivos, se nós vivemos pela aprovação desse mundo e não pelo futuro, pela aprovação do Criador, então as provações só irão nos tornar o quê? Mais amargos, mais infelizes, mais insatisfeitos e não melhores e mais felizes. A nossa avaliação dos problemas, a maneira como nós consideramos os problemas, no início normalmente é ruim. Eu entendo isso. Só que nós precisamos evoluir no sentido de considerar que as provações, os problemas, eles existem nas nossas vidas a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos amadurecer e não para nos destruir. A provação na vida do cristão, ela tem o objetivo de tornar o cristão perfeito para o Senhor. Tiago, que foi a pessoa que escreveu esse texto, ele foi irmão de Cristo por parte de mãe, e ele foi um líder em Jerusalém em um tempo onde havia um declínio espiritual muito forte entre o povo de Deus. E quando ele escreve, quando ele fala às 12 tribos, lá no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, ele está falando, meus irmãos, a judeus que receberam a palavra, receberam Cristo, e essas pessoas não estavam em Jerusalém, mas elas estavam em outras nações fora de Jerusalém. E eu quero que você considere essa questão, porque naquela época havia o Império Romano, e os judeus que foram para esses lugares distantes, eles viviam muitos problemas. Eles viviam muitos problemas, porque os gentios, as pessoas dos outros povos, não tratavam aqueles irmãos de maneira alguma de uma forma boa. Eles roubavam os judeus, eles maltratavam os judeus tinham os piores empregos, eles sofriam uma séria discriminação naquele momento. Só que além de ser judeu, o povo a quem Tiago escreve é um povo que se converteu à palavra de Deus. É um povo que aceitou Cristo como Salvador. Então, além dos ataques que esses judeus sofriam por estar em um local que não era a casa deles, eles também sofriam ataques dos próprios judeus,
que não admitiam aquele povo aceitar Cristo como Salvador. E além disso, em terceiro lugar, os próprios judeus que eram cristãos, eles tinham problemas entre eles, muitos problemas de fofoca, muitos problemas de mentira, de falar uma coisa, mas não viver o que eles professavam, e eles estavam em um avanço muito forte em relação à secularização. Então você consegue imaginar os problemas que esse povo enfrentava? Eram problemas sérios, meus irmãos. Os judeus que eram cristãos, eles não eram quistos pelos judeus e nem pelos gentios. Esse era um povo que sofria amargamente porque eles decidiram seguir o único que pode salvar o homem de fato. E nesse contexto de muitas pressões externas e de pressões internas, Tiago ele chama o povo a considerar. A palavra-chave aqui é considerar, avaliar a esperança deles no Senhor. Porque o Senhor ele permite problemas para que nós possamos ser aperfeiçoados para Ele. E não porque Ele é um Deus cruel que tem prazer em ver o povo dele ser destruído. Não é esse o sentido. Algumas pessoas pensam que é isso. Mas os problemas na vida do cristão têm a razão de existir para que os cristãos, os filhos de Deus, possam ser aperfeiçoados. E esses problemas, meus irmãos, eles existiam no meio daquele povo porque aquele povo era um povo imaturo. Era um povo imaturo. Os cristãos da época de Tiago, simplesmente, eles não estavam num sentido de crescimento em conhecimento de Cristo. E eles não estavam propagando a palavra, eles não estavam de fato vivendo a palavra de Deus. Eles eram cristãos imaturos. E eu quero dizer para vocês que a imaturidade, ela nos impede de ver os problemas pelos óculos certos. A nossa imaturidade espiritual impede que nós possamos ver os problemas pelo que eles são de fato. E nós precisamos nos atentar a isso. Provavelmente aqueles cristãos daquela época de Tiago, eles estavam muito aborrecidos por não terem sucesso na cidade onde eles estavam habitando. Eles provavelmente estavam preocupados com o que eles iriam comer, onde eles iriam morar. E eles não estavam preocupados com o fato que naquele local, muitos judeus e muitos gentios ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. O evangelho não era a preocupação especial desse povo. Talvez eles estivessem mais preocupados com os problemas de saúde do que viverem para Cristo, ainda que a morte fosse o resultado daquela vida. A preocupação com os problemas do presente que eles tinham certamente eram maiores que a confiança que eles tinham que Deus iria resolver os problemas dele. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um povo de 12 tribos, pessoas tristes, pessoas infelizes. Esse povo a que Tiago fala é um povo imaturo, e esse povo não é um povo feliz de verdade, porque eles estavam impacientes, eles queriam respostas imediatas. E eu pergunto à igreja essa noite, será que nós estamos agindo com a mesma imaturidade daquele povo? Quando Tiago ele fala do homem perfeito, ele não fala de um homem que é livre do pecado, mas ele fala de uma pessoa que é madura, que é equilibrada nos seus pensamentos e nas suas ações diante de Deus. Um triste fato a se constatar hoje é que as igrejas estão cheias de bebês espiritualmente falando, mas elas não estão cheias de homens e mulheres adultos, maduros espiritualmente. E isso é muito triste, porque bebês são incapazes de enfrentar as tormentas desse mundo sozinho. Tiago ele precisou falar ao povo que esse povo considerasse as dificuldades, que avaliasse aquelas dificuldades com alegria, porque eles eram incapazes, pois eles eram impacientes em relação às dificuldades.
eles queriam respostas imediatas de Deus. E essa é uma clara característica, uma clara expressão de pessoas imaturas e despreparadas para a eternidade. Eu peço que você considere essa noite que o sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas para nos salvar dos pecados e nos deixar em um estado de imaturidade. Deus, ele espera que o seu povo, que os homens e as mulheres que estão nesse santo lugar hoje, sejam maduros espiritualmente, para poderem ser usados por ele da maneira correta e para saberem esperar a vontade de Deus no tempo que ele estipula. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos os nossos problemas resolvidos para ontem. Nós não entendemos a vontade de Deus. Somos mesquinhos como uma criança quando ela deseja algo ardentemente e não para de azucrinar o ouvido do pai até conseguir o que ela quer. Se você é cristão e você se considera o mesmo cristão que era no início da sua conversão, você precisa parar e pensar um pouco. Deus espera que os seus filhos amadureçam. E um sinal do amor de Deus é quando Ele nos dá os problemas. Ele nos dá problemas para que o seu povo possa amadurecer. Em segundo lugar, se em primeiro lugar você deve considerar, em segundo lugar você deve saber. Em segundo lugar, saiba. Saiba que não importa quais sejam as provações de fora ou as tentações de dentro do seu coração, a vitória existe através da fé em Cristo Jesus. E isso tem a ver com maturidade espiritual. Jesus, você pode abrir a sua Bíblia, porque eu vou usar várias referências de agora em diante. Jesus, em João 16:33, ele nos afirma que nesse mundo nós teremos o quê? Aflições, problemas. O cristão tem uma garantia na vida dele. Ele vai ter problemas, aflições. Mas o que esse versículo continua dizendo? Mas também diz que nós devemos ter ânimo, perseverança, alegria. Por quê, meus irmãos? Por que nós devemos ter alegria? Por que nós devemos ter ânimo? Eu vou ficar calado até alguém responder. Porque Cristo venceu o mundo. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor Jesus venceu o mundo e essa é a razão de nós termos alegria diante dos problemas. Porque Cristo venceu a cruz, porque Ele venceu a morte e Ele ressuscitou e está à direita do Pai, nós temos uma razão para estarmos felizes nesse momento. A vida nesse mundo caído, hoje mais cedo na aula lá dos 10 mandamentos, se vocês quiserem visitar, viu pessoal, legal, que vocês não estiverem aparecendo. Eu descrevi hoje cedo que a nossa vida como cristão nesse mundo é como se fosse uma guerra. E nessa guerra, nós temos inúmeras batalhas, inúmeras. E entre essas batalhas, Deus também ele nos dá o quê? Momentos de trégua, de descanso. O cristão, que é aquela pessoa que segue a verdade, Cristo Jesus, ele tem a certeza que problemas vão alcançá-lo. E ele tem essa certeza porque lá em Gênesis, Adão cometeu um erro. E ele sabe que ele tem a vitória, porque Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós temos a certeza que que batalhas acontecerão, mas nós temos a certeza que a vitória já é nossa. A vitória já é nossa. Batalhas, mas momentos de descanso, até que o descanso final chegue, e isso, meu irmão, me traz alegria. Saber que eu estou em uma guerra, que eu estou participando de batalhas, mas que o momento de trégua final, que o momento de paz se aproxima, isso me traz esperança. Isso me traz alegria.
Eu vejo os problemas como algo momentâneo que vai acabar. Eu vejo os problemas como algo que Deus coloca na minha vida, que Ele permite acontecer para que eu possa ser feito perfeito diante dEle. O mundo passa. Os problemas desse mundo também passam. Mas Cristo permanece. E Ele é vitorioso. A alegria deve habitar o nosso coração, porque a maior de todas as vitórias já foi obtida por Cristo na cruz. Todos os problemas causados pela desobediência de Adão, eles foram solucionados pelo sangue de Cristo. E isso nos dá uma certeza que as provações desse mundo, elas vão passar e são para a nossa santificação. Meu irmão, saiba que a nossa fé até a volta de Cristo, ela vai ser provada. Tenha essa certeza no seu coração. Deuteronômio 8, todo o capítulo, é um capítulo que fala muito forte para mim, é o meu texto favorito nas Escrituras. E eu queria ler para vocês os três primeiros versículos. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O Senhor nos humilha para que nós possamos conhecer Ele melhor. Quando o Senhor pesa a sua mão sobre nós, quando os problemas invadem as nossas vidas, essa é uma oportunidade que Deus está dando para você, meu irmão, conhecer o Senhor com mais propriedade. Ela vai te forçar a sair da sua rotina. Os problemas vão te tirar do eixo para que você ajoelhe e clame ao Senhor, para que você ajoelhe e ore ao Senhor com intensidade, para que você pegue a sua Bíblia que está pegando poeira durante a semana e leia. Os problemas que o Senhor coloca nas nossas vidas, eles têm o propósito de nos trazer mais perto do Senhor. Ou você busca o Senhor quando tudo vai bem? Ou você busca o Senhor com mais intensidade, somente quando tudo vai bem? Quando tudo vai bem, nós esquecemos do Senhor. Quando a morte não nos assola, quando ela não está perto de nós, nós deixamos de orar com a mesma intensidade. Quando os problemas financeiros chegam perto de nós, nós deixamos de buscar. Quando os problemas estão longe, nós deixamos de buscar o Senhor. Mas quando os problemas estão perto, naquele momento, o Senhor está falando: meu filho, chegue-se a mim, me busque mais. Eu sei que vocês já conhecem essa história, vocês sabem que eu sou diabético, mas eu considero isso como uma bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela diabetes. Porque através dessa doença, eu preciso cuidar da minha saúde diariamente, porque se eu faltar um dia, eu já sinto as consequências imediatamente. A diabetes me lembra que eu sou uma pessoa frágil, fraca, que eu preciso de Deus e que eu preciso buscar. Todos os dias, quando eu tomo os meus remédios, eu penso: Deus, obrigado por isso. Eu oro para que alguém levante uma cura para isso, porque eu não gosto muito, não. Mas eu te agradeço por isso, porque foi o Senhor que colocou isso na minha vida. Quando Deus chama Abraão para viver pela fé, Abraão ele foi testado inúmeras vezes. O teste, a aprovação que Abraão passou, não foi para a destruição de Abraão, mas foi em favor de Abraão. Foi para que Abraão estivesse pronto para o que Deus tinha para fazer na vida dele. Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Querido irmão,
Saiba que as provações de Deus da nossa fé são preciosas porque é Deus nos assegurando que a nossa fé é genuína. As provações que Ele permite às nossas vidas, elas nos ajudam a amadurecer, pois é de Sua vontade que sejamos pacientes, perseverantes e capazes de continuar firme quando tudo está ruim. Romanos 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. De novo, o que é isso, gente? Está escrito na Bíblia. Não é só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Saiba que a paciência ela não é vista na Bíblia como uma aceitação passiva das circunstâncias, mas como uma perseverança corajosa em face aos sofrimentos e às dificuldades que são colocadas diante de nós. Pessoas imaturas são sempre pessoas impacientes. Já parou para pensar nisso? Que uma pessoa imatura ela é impaciente? Mas pessoas maduras são sempre pacientes e perseverantes. Foi pela paciência que José teve em meio às tribulações, que ele foi capaz de ser usado grandemente pelo Senhor. Quando Abraão possui Agar, a falta de paciência que ele tem em esperar em Deus, o desejo de controle, desencadeia uma série de problemas que nós vemos até hoje, meus irmãos. Foi a falta de paciência, foi a falta de perseverança, foi a imaturidade de um homem da fé. Quando perseveramos em meio aos sofrimentos e às dificuldades, nós louvamos nosso Criador e dizemos ao mundo que não há nada melhor que confiar nossas vidas nas mãos do Redentor. A paciência, ela não é uma característica que é desenvolvida num sermão de 20 minutos, mas ela é desenvolvida em um sermão de anos, uma vida. Ela é desenvolvida ao longo da nossa vida. A paciência ela não é desenvolvida quando tudo vai bem, mas ela é desenvolvida quando tudo vai mal. O imaturo quer as bênçãos de Deus para ontem, mas o cristão maduro, ele sabe esperar no Senhor, e ele tem contentamento em Deus, porque ele sabe que a vitória já está garantida. Assim como o objetivo dos pais é que os seus filhos cresçam e se desenvolvam e sejam capazes de ter um trabalho e sair e conquistar o mundo, o objetivo que Deus tem para os seus filhos é a maturidade. Deus tem esse objetivo para você, meu irmão. Busque conhecer a Deus. E em terceiro e último lugar, se em primeiro lugar nós devemos o quê, meus irmãos? Considerar. E em segundo lugar nós devemos o quê? Saber. Em terceiro lugar nós devemos entregar. Entregue. Há muita alegria em meio às cruéis provações. O doce e rico sabor vindo de alimentos que são amargos só acontece aos cristãos após considerarem que os problemas nos levam a uma situação de edificação. Só vem após sabermos que não importa as provações que nós passamos, a vitória já é garantida por Cristo. E em terceiro lugar, só acontece quando o cristão ele se submete, ele se entrega completamente à vontade de Deus. Entrega. Nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor de maneira completa. Leia Salmo 37, versículos 5, 7 e 9. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. E o mais ele fará na outra tradução. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.
Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Quem espera no Senhor, quem entrega o seu caminho a Ele, tem por herança o consolo sem par do Espírito Santo, meu irmão. Mateus 5, versículo 11 e 12, no Sermão do Monte, Cristo fala assim: bem-aventurados, alegres, felizes serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha só o que ele fala: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus, Ele não é satisfeito com um trabalho feito pela metade ou concluído com 99% de estado. O objetivo que Deus tem com as nossas provações, com as provações que nós somos sujeitos, é a perfeição. Deus não admite nada menos que 100%. Ele quer a excelência, Ele quer o perfeito estado dos seus filhos, para que eles sejam capazes de aproveitar a eternidade na presença da Trindade. Nós já vivemos o reino de Deus. O céu já está conosco. E nós, para vivermos nesse céu, temos que ter características necessárias para viver nesse céu. Se você pensa que você vai chegar no céu e vai continuar a mesma pessoa, você está enganado. Mas não é uma mudança de ruim para ótimo. É uma progressão. Você não vai estar perfeito no momento que você for para o céu. Mas você vai estar muito melhor em relação ao dia que você conheceu a Cristo. Quem conhece o Senhor não é a mesma pessoa do dia que ela conheceu o Senhor. Ela é diferente. Antes de nos chamar para servir, antes de agir através de nós, Deus trabalha o nosso caráter. E progressivamente Ele nos leva à perfeição. Olha só que perfeito. Deus, Ele aperfeiçoou Abraão por 25 anos antes de dar o filho prometido. Abraão tinha 100 anos. Vocês conseguem imaginar isso? Você pedir uma coisa e ser aperfeiçoado para obter aquela coisa durante 25 anos? Deus aperfeiçoou Abraão por 25 anos. Deus trabalhou na vida de José por 13 anos antes de assumir o posto no Egito. Deus trabalhou em Moisés durante 8 anos antes de colocar num deserto de 40 anos. Aquele deserto, Moisés não caiu assim de paraquedas para poder fazer aquele serviço. Ele foi preparado pelo Senhor por 8 anos. E Cristo trabalhou o coração dos discípulos dele por 3 anos, antes que eles pudessem divulgar o reino de Deus. O nosso objetivo nesse mundo é falar desse grande amor que nos salvou. Mas antes, nós precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. E precisamos deixar que isso aconteça. Precisamos nos entregar ao Senhor totalmente, falar: Senhor, me usa. Me usa da maneira que o Senhor quiser me usar. Só que esse trabalho só acontece quando há uma verdadeira entrega. Um cristão maduro, ele não argumenta contra a vontade de Deus, mas ele aceita com disposição e ele obedece com alegria. Ele enfrenta os problemas porque ele enfrenta os problemas para o Senhor. Que o Senhor seja glorificado através dos meus problemas. Que o Senhor seja glorificado através da minha família, dos problemas que eu passo em casa, dos problemas que eu passo no colégio. Que o Senhor seja glorificado através dos meus problemas. Em Efésios 6, do versículo 6 até o versículo 8, diz assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Um cristão maduro, ele aceita tanto o bem que Deus dá, quanto o mal. Porque ele sabe que aquilo é para a edificação da igreja. Ele sabe que aquilo é para a sua própria edificação. Jonas, ele se negou a obedecer à vontade de Deus. E ele foi a contragosto. Ele não teve alegria. E fica claro nessa imaturidade de Jonas, quando ele esperneia no último capítulo, que ele não estava totalmente entregue à vontade de Deus. Meus irmãos, eu chego à conclusão. Queremos ser uma igreja viva, uma igreja que atua nessa cidade, que atua nesse bairro, que atua nas casas de uma maneira eficaz. Nós devemos nos submeter, nós devemos entregar as nossas vidas a Deus. E devemos fazer isso com alegria. Igreja, submeta os seus dias ao Senhor. Saiba que nele nós já somos mais que vencedores. E considere que tanto o bem quanto o mal, Ele permite acontecer em nossas vidas, porque Ele pensa na nossa edificação e não na nossa aniquilação. Outra coisa que eu sou levado a concluir através desse texto, que eu devo buscar uma distância de pensamentos que me levam ao rancor, de pensamentos que me levam à amargura, porque em todo momento eu devo ser grato. Vocês repararam as músicas que nós cantamos hoje? O hino. Graças te dou por tudo que me deste, pela salvação, mas eu agradeço também pelas noites não dormidas. Eu te agradeço, ó Deus, pelos problemas que eu vivo em casa. Eu te agradeço, Deus, pelos problemas que eu vivo com os meus filhos, pelos problemas que eu tenho no trabalho. Te agradeço, Deus, por tudo que acontece na minha vida. Nessa situação de culto de ações de graças, é muito fácil agradecer apenas pelos presentes. Mas será que você tem sido grato a Deus pelos problemas que Ele te dá? Isso é um sinal de maturidade, meu irmão. Devemos buscar um coração grato ao Senhor pelos problemas que Ele nos dá. Quando eu penso nessa igreja, eu sou tão grato a Deus por essa igreja. Eu sou tão grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesse lugar. Eu sei que essa igreja tem inúmeros problemas. Eu vivo esses problemas todos os dias. Mas eu sou grato por problemas que a igreja vive, porque através desses problemas Deus está aperfeiçoando essa igreja. Deus está fazendo essa igreja mais perfeita diante dele. Quando eu vejo um problema que não tem solução para os meus olhos, eu entrego nas mãos do Senhor. Senhor, eu não posso fazer mais nada diante disso. A minha retórica, o meu conhecimento, a minha simpatia, a minha disposição não são capazes de resolver esse problema. Mas, Pai, o Senhor é capaz. Eu te agradeço, porque através desses problemas o Senhor está trabalhando na minha vida. Teve um domingo, no mês de setembro, ou de agosto, que tinham 20 pessoas aqui na igreja no culto noturno. Foi logo após a decisão do pastor, dele comunicar a decisão. O meu coração ali naquele momento ficou muito pesado. Eu olhava daqui, via poucas pessoas na igreja, meu coração ficava muito pesado. Mas naquele momento Deus falou assim: André, fique grato ao Senhor. Esse povo que está aqui precisa ouvir a palavra. Seja grato a Deus pelas vidas que estão aqui. Ore para que Deus abençoe aqueles que não estão. Ore para que o Senhor alcance aquelas pessoas. Seja grato pela vida de cada uma daquelas pessoas.
a gente precisa buscar uma distância da amargura e do rancor. E nós precisamos cultivar uma proximidade de Deus. Um coração grato é um coração que agradece não apenas as coisas boas, mas agradece os problemas. Só assim nós vamos chegar ao final do último versículo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós só teremos esse sentimento de contentamento, de não ter falta de nada, quando nós começarmos a ser gratos a Deus pelos problemas e pelas coisas boas que Ele nos dá. Que essa noite você repense a sua vida. Olhe para os problemas que você tem e que te assolam e agradeça a Deus por eles. Eu fico pensando, eu tive uma dor de dente esses dias. Foi um problema com tártaro. E não sei se vocês sabem que é aquele negocinho pequeno, corta, machuca. Mas é um negocinho pequenininho, minúsculo de nada, mas que incomoda muito. E aí, eu fiquei pensando, nossa, às vezes esse negocinho pequeno, que está fazendo um corte pequeno e que incomoda tanto, são os problemas da nossa vida. Quando eu tenho que agradecer por todo um conjunto que funciona com perfeição. Eu tenho tantas coisas a agradecer, os meus olhos funcionam, os meus ouvidos, eu tenho capacidade de andar, de me locomover, de falar, de ouvir, de cheirar. E eu estou aqui preocupado com uma coisa tão pequenininha que isso tira a paz do meu espírito, gente. Às vezes os problemas nas nossas vidas são pequenos, mas eles tiram o foco do que deve ser necessário nas nossas vidas. Problemas pequenos nos distanciam de Deus. E nós devemos considerar o problema pelo tamanho que eles têm de verdade. Pequenos diante da glória e do poder de Deus. Pequenos. O nosso Deus, Ele é muito maior que o problema que você está passando no trabalho. O nosso Deus, Ele é muito maior que os problemas que você passa no relacionamento. O nosso Deus, Ele é muito maior do que um câncer. Ele é muito maior do que uma situação de guerra, de país dividido, polarizado por pensamentos ideológicos. O nosso Deus é incrivelmente maior. Ele controla a velocidade das estrelas. Ele conhece cada uma delas. Ele conhece o micro, ele sabe uma formiguinha que está passando entre as pedras, ele sabe aquela da formiguinha. O nosso Deus é poderoso. E se Ele é poderoso, Ele é capaz de cuidar dos seus problemas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Somos gratos por essa igreja. Somos gratos pela nossa família. Somos gratos pelo trabalho. Somos gratos pela possibilidade de ver a criação, esse mundo tão bonito que o Senhor fez. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos dá tantas fontes de prazer, de alegria. Mas somos gratos e felizes pelos problemas que o Senhor nos dá também, Pai. Através desses problemas podemos conhecer o Senhor melhor. Através desses problemas, Pai, nós somos levados a uma vida mais piedosa. Que possamos, Pai, viver de maneira piedosa não apenas nos problemas, mas também nos bons momentos. Que o Teu povo saiba agradecer ao Senhor tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.